cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui nessa noite para trazer um estudo da Palavra de Deus que se encontra em Hebreus 5, versículo 12. Falamos sobre G12, uma nova visão ou onda, que diz assim: pois com efeito, quando devias ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Hebreus capítulo 5, versículo 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Hebreus 5, versículo 14. Quando o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Hebreus capítulo 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Então, no texto áureo, nós vamos ler em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então ninguém pode colocar outro fundamento, além do que já foi posto. É Jesus Cristo. Somente Ele que dá o crescimento. Verdade aplicada. Prosseguir em direção ao aperfeiçoamento doutrinário deve ser a meta de todo cristão. Lançar outro fundamento se constitui em negação da própria fé. Objetivo da lição: revelar nova onda doutrinária, salientar a importância da doutrina bíblica, reafirmar os princípios bíblicos da nossa fé. Introdução. Alguns segmentos evangélicos vivem em função de ondas espirituais. O que eles sempre alegam é que Deus está dando uma nova revelação para a sua obra. Até este ponto tudo bem. Cremos de fato que Deus dá diretrizes para a sua obra. Entretanto, o que nos preocupa são os movimentos que se autodenominam como únicos. E os seus líderes se comportam como se toda a verdade estivesse só do lado deles. Várias ondas já surgiram e desapareceram. A explicação é simples. Da sua maioria, são sem consistência teológica. Sobrevivem só enquanto durar a febre ou até que uma outra onda apareça. Uma das mais recentes novidades que atingiu esse segmento e merece uma atenção especial por parte da igreja é o G12. Porque no glossário está dizendo segmentos são seções. Implantar é plantar, inaugurar. Incondicional, não sujeito a condições, né? Então, vamos estar aqui depois explicando. Olha, uma síntese histórica do G12. O passado mais recente da história do G12 está ligado a um pastor da Colômbia que relata em seus livros e conferências ter recebido, através de visões e estratégias, para o crescimento da igreja nos dias atuais.
Conforme ele próprio relata, no ano de 1983, ele teve uma experiência com Deus que o chamava para pastorear. No ano de 1991, ele recebeu as diretrizes para entrar no processo de multiplicação. Por que G12? Segundo o idealizador do movimento, G12 foi uma estratégia dada por Deus, pedir direção do Senhor. E ele prometeu dar a capacidade de preparar a liderança em menos tempo. Pouco depois abriu um véu em minha mente, dando-me entendimento em algumas áreas das Escrituras. E perguntou-me quantas pessoas Jesus treinou. Começou desta maneira a mostrar-me o revolucionário modelo da multiplicação através dos 12. O G12 no Brasil. No Brasil, essa visão foi abraçada principalmente pelos movimentos neopentecostais. Segundo conta um dos expoentes mais influentes dessa visão no Brasil. Certa vez, enquanto orava, Deus falou com ele sobre a importância de um ato profético que marcasse o início de uma nova fase na conquista da nação. Dentre os detalhes dessa visão, este ato simbolizava o sepultamento da estrutura da igreja herdada de Roma, com caixão e tudo, significando que a estrutura atual da igreja está ultrapassada. E não apenas isso, ela está também fora dos propósitos de Deus. Os conceitos da visão dos 12. A visão tem por princípio dividir a igreja em pequenos grupos. O pastor da igreja escolhe 12 pessoas para treiná-los, reproduzindo nelas a sua visão e o seu caráter. Cada pessoa devidamente treinada se torna líder de uma célula. O trabalho desse líder será de fazer uma célula se multiplicar, através da escolha dos seus 12. Estes outros 12 trabalham também visando a multiplicação, e assim sucessivamente. Segundo essa visão, um pastor não pode discipular de fato mais do que 12 pessoas. Se isso fosse possível, Jesus o teria feito. Essa premissa não é uma verdade bíblica, pois no princípio da igreja não foi assim. Atos 2:41. Vamos lá, abrir sua Bíblia para você aprender a palavra. Atos 2. Porque, irmãos, a Bíblia está nos relatando, você que estuda comigo, que quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Não é grupo que vai dar crescimento. Isso é fora da lei de Deus. Atos 2, versículo 41. Olha. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Está aqui a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 2. Livro de Atos, capítulo 2. Versículo 41. Vamos ler também no 4:4. Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. E aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém seus principais, os anciões e os escribas. Então, ninguém dá crescimento a não ser o Espírito Santo. Naquele tempo, as igrejas cresciam, em oração por causa da palavra.
e creram nele, né? Então aí esse homem, né, o pastor da Colômbia, ele vem dizendo que Deus revelou, né, irmãos? Isso aí é invenção. Aí diz assim, encontro ou desencontro? A palavra encontro faz parte da linguagem da nossa visão, afirmam eles, para que o crente tenha êxito em todas as áreas da sua vida. É preciso que ele passe por alguns encontros que são retiros de 3 dias, durante os quais o novo crente compreende a dimensão do significado do arrependimento, recebe cura interior e é liberto de qualquer maldição que tenha imperado em sua vida. A integração na visão. Para se encaixar dentro da visão, a pessoa tem que passar por várias etapas. O pré-encontro, realizado no templo ou na célula, onde a pessoa recebe orientações para o encontro. O encontro, um retiro espiritual de 3 dias em uma chácara onde só pode participar as pessoas que já passaram pelo pré-encontro. A ênfase das misturações está nas áreas de arrependimento, quebra de maldição, cura interior e batismo no Espírito Santo. No encontro, as pessoas também tomam conhecimento da visão. Por último, o pós-encontro realizado no templo ou em outro lugar conveniente com o objetivo de ensinar as pessoas a lidar com os contra-ataques de Satanás. A gente vai falar até aqui hoje, depois vou dar o prosseguimento do estudo, né? Então aqui quer dizer encontro ou desencontro, né? Por quê? Primeiro, para a pessoa ter visão, ela tem que passar pelo processo da libertação, né? E cura interior, quebra de maldição. Jesus levou sobre a sua cruz toda enfermidade, toda maldição. Então não tem esse negócio de quebra de maldição, esse negócio de maldição hereditária. Você tem que passar pelo processo, né, do encontro, né? E a pessoa já é levantada para liderar mais 12. Se a pessoa nem foi liberta ainda. E quando Jesus fazia, a sua igreja crescia, no livro de Atos dos Apóstolos, quem dá o crescimento é o Espírito Santo, é Jesus de Nazaré. E foi o que através de ouvir a palavra de Deus. É a palavra que vai libertar, né? Aí a pessoa pega aquele, né, o pedacinho que Jesus separou 12 discípulos, né? Porque o Senhor, quando escolheu 12 discípulos, o sogro, né, de Moisés falou para ele, olha, separa homens capacitados, homens cheios do Espírito Santo, homens sábios, né? Então, sabemos que o Senhor ele escolhe os humildes, até aqueles que não sabem ler. Mas o Senhor, quando tem nos chamado, ele primeiro, o vaso tem que ser preparado pelo Senhor. Tem que ser moldado, preparado, lapidado, né? Desce as águas, depois o Senhor batiza com o Espírito Santo, depois passa por um processo. Essa é a real palavra de Deus, na qual Deus prepara primeiro o seu vaso. Porque eu nunca vi soldado ir para a guerra despreparado, né? Sem as ferramentas, sem o azeite, sem a unção do Espírito Santo, né? Vai liderar o quê? Se não aprendeu nada. Então esse é o estudo bíblico da palavra de Deus, olha. Vai contender com Jeová. O estudo da palavra da Betel, né? Então é um livro aqui da Betel, que foi ensinado pela Catedral as Assembleias de Deus de Santa Cruz. Então está aqui um pedacinho do estudo para nossas vidas. Esse estudo, eu estou dando aula aqui, eu vou
Eu vou dar essa aula sexta-feira que vem, para você que são minhas alunas, que possamos aprender a verdadeira palavra de Deus, para que ninguém venha vos enganar. Porque o Senhor diz na palavra que muitos viriam em nome de Jesus, dizendo que é apóstolo, né? E é profeta, e enganariam até os seus escolhidos. E muitos estão sendo enganados, né? Aí nós vamos estudar também o método antibíblico, o método estranho, os desvios doutrinários do G12. Aí eu vou estar lendo a Bíblia, mostrando e provando na palavra. O parecer da Convenção Nacional em relação ao G12. Primeiro, quanto à cura interior, quebra de maldição e a fogueira para queimar pecados, né? Então nós vamos estar estudando, vai ter perguntas. Então eu resolvi falar aqui nessa gravação um pedacinho do nosso estudo, amém? Fique com Deus, que o Senhor Jesus possa lhe abençoar rica e abundantemente, que você possa estar estruturado na palavra de Deus. A leitura complementares, segunda-feira, lê em Jó 22:16. Terça, Salmo 11, versículo 3. Quarta, Provérbio 10, versículo 25. Quinta, 1 Coríntios 3:10. Sexta, Efésios 2:20. Sábado, 1 Pedro 5:10. Né? Então está aqui um pedacinho do nosso estudo, dizendo que Jesus lançar outro fundamento se constitui em negação da própria fé. Está lá está tudo em 1 Coríntios 3:11. Né? Vamos acabar lendo logo um pedacinho. 1 Coríntios 3:11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedra preciosa, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém edificou nessa parte para permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Aí diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. Então, lê Bíblia. A maior profecia, o maior movimento está dentro da palavra. Quando você começa a pregar a palavra, Deus movimenta os vasos. Porque corinho de fogo não vai salvar ninguém. Você pode pular no poder, pode cantar corinho de fogo, né? Se o fogo não estiver no altar, nada vai adiantar, né? Então, a maior estrutura é a palavra de Deus. Você prega a palavra, traz o versículo, Deus incendeia a igreja.
porque a palavra tem poder e é ela que dá o crescimento. Invenção de homens não vai dar crescimento nenhum. Pode até dizer que está crescendo, quer dizer, está inchando, porque quem dá, Deus está falando aqui, ó, quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Ó, palavra de Deus, a palavra que está na Bíblia, não é a invenção dos falsos profetas, falsos apóstolos. Por quê? Eles querem encher a igreja, né? Mas quem dá o crescimento é Deus. Somente Ele plantou o fundamento, é Jesus Cristo de Nazaré. Ninguém tem poder de crescer nada. Nós somos pó da terra, né? Nós somos o menor da casa do nosso Pai. Se não for o Senhor, nada acontece. O Senhor manda no seu povo, o Senhor é que dá o crescimento. Então, fique com essas palavras, que o Senhor Jesus possa lhe abençoar, em nome de Jesus.